Marcos, capítulo 14, parte 2. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por volta de 55 da Era Comum, um profeta conhecido como o Egípcio juntou uma multidão no Monte das Oliveiras, prometendo-lhes conquistar Jerusalém. Disse-lhes que as muralhas cairiam e que juntos iriam apoderar-se da cidade. Parafraseando Josefo nas suas duas obras, ele disse o seguinte acerca de um acontecimento ocorrido por volta de 55 da Era Comum. O egípcio reuniu muitos seguidores, convocando-os desde o deserto até ao Monte das Oliveiras em frente a Jerusalém, prometendo que, a seu comando, os muros de Jerusalém cairiam e que ele e seus seguidores se apoderariam da cidade. O governador Félix confrontou militarmente esta multidão. O egípcio escapou, mas os que estavam com ele foram mortos ou capturados e a multidão dispersou. Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mais uma citação do Antigo Testamento, neste caso Zacarias, que diz: Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora! Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levam-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Mas, se Jesus era famoso, por que seria necessário um traidor para o identificar na captura? Será que o episódio relativo à traição de Judas aconteceu mesmo? Uma traição envolvendo um beijo é relatada em 2 Samuel, numa cena com detalhes violentos, em que Joabe, sobrinho do rei David, mata o seu primo Amasa. 2 Samuel diz: E disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas. Sem feri-lo 2ª vez, e ele morreu. Muitos dos episódios da vida de Jesus retratam textos do Antigo Testamento. Porquê? A explicação religiosa é que Jesus veio cumprir profecias do Antigo Testamento. A explicação racional é que os autores do Evangelho utilizaram textos do Antigo Testamento para construir a narrativa. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? A Batalha do Monte das Oliveiras. O Evangelho de João relata que 1000 soldados e o respectivo comandante
foram destacados para prender Jesus no Monte das Oliveiras. Diz o seguinte: assim, o destacamento de soldados, que é Sepeira, ou unidade de 1000 soldados, com o seu comandante, ou Quiliarcos, comandante de 1000, e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Josefo diz que Félix, o governador romano, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras claramente preparado para uma batalha. Em Guerras dos Judeus escreveu: mas Félix antecipou o seu ataque e saiu ao seu encontro com a infantaria pesada romana, apoiado por toda a população da cidade. É muito irónico que, depois de um dos seus seguidores ter puxado uma espada e ferido o servo do sumo sacerdote, Jesus dizer aquilo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Por que então havia pelo menos um seguidor de Jesus armado? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam de ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Segundo o autor de Marcos, Jesus diz que não fazia sentido que os homens o fossem prender assim daquele modo, uma vez que tinham tido muitas outras oportunidades de o prender. Por exemplo, quando Jesus provocou distúrbios no templo, com uma atitude semelhante a um salteador, seria normal ter sido preso e até condenado. Por outro lado, os sacerdotes tinham dito que só prenderiam Jesus depois das festas da Páscoa judaica. O texto está carregado de inconsistências que não foram acidentais. É o estilo do autor de Marcos. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Aqui não se percebe qual a função desta personagem. Este jovem que fica nu quando o agarram pela sua única peça de roupa. Algumas interpretações dizem que este jovem é o mesmo que aparecerá mais tarde dentro do túmulo dizendo que Jesus ressuscitou.